Prezados alunos do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, disciplina Avaliação de Desempenho, vamos para a nossa terceira aula vídeo. Hoje vamos falar sobre o registro da avaliação de desempenho. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos seguintes temas: registro da avaliação de desempenho, objetivos da ficha de avaliação de desempenho, os critérios para se elaborar a ficha de avaliação de desempenho e modelos de fichas de avaliação de desempenho. Bom, vocês devem lembrar que na aula passada nós falamos sobre os componentes da avaliação de desempenho, que nada mais são do que os critérios de avaliação de desempenho que são definidos antes de se fazer a ficha de avaliação de desempenho. Então, definidos esses critérios, ou seja, definidos aquilo que vai ser avaliado, aí a equipe de recursos humanos vai começar a pensar em como é que essa avaliação, ou seja, como é que a avaliação destes critérios devem ser registrados. Então, estamos falando, portanto, de como é que vamos colocar aqueles critérios que definimos na ficha, nos componentes da avaliação de desempenho, numa ficha para ser registrado por quem avaliará os empregados. Bom, esse registro, ele precisa seguir algumas normas técnicas e éticas, Não é de qualquer jeito que se registra aquilo que se observou sobre o comportamento dos empregados, Isso, obviamente, seguir esses critérios éticos e técnicos vai assegurar uma maior legitimidade da avaliação de desempenho, ou seja, ela vai se tornar uma avaliação mais justa, mais coerente e mais adequada. Então, uma boa ficha de avaliação de desempenho vai possibilitar que a observação feita sobre o desempenho daquele empregado seja real, condizente, e represente de fato aquilo que foi desempenhado pelo empregado. Podemos dizer que os objetivos da ficha de avaliação de desempenho é exatamente registrar o desempenho, e permitir que os supervisores detectem as diferenças individuais entre a atuação das pessoas que são supervisionadas por ele. Então, ela tem que medir as diversas situações de trabalho que são cumpridas pelas pessoas durante a sua jornada de trabalho. Portanto, ela tem que medir as características em si das pessoas, do empregado, do trabalho, do que é feito, ela tem que possibilitar a observação das variações comportamentais que as pessoas exibem quando executam um trabalho, como é que essas pessoas se comportam e portanto, a ficha ela deve registrar, principalmente essas duas características. Se elaborar essa ficha de avaliação de desempenho, há alguns critérios, ou seja, há alguns pontos que nós da área de gestão de pessoas temos que cuidar, que ficar atentos. O primeiro deles é observar a cultura organizacional. Ou seja, a ficha de avaliação de desempenho que nós vamos produzir para se avaliar o desempenho do empregado, ela deve ser compatível com os valores, as crenças, as práticas gerenciais que são exercitadas na empresa. Então, a ficha de avaliação de desempenho tem que estar compatível com a cultura organizacional. Ou seja, ela tem que estar dentro daquilo que cada empresa pratica, as formas e os valores que essas práticas são exercitadas dentro da empresa. Também é importante atentar para as peculiaridades da empresa. De uma certa maneira,
cada empresa, né, deve ter uma ficha de avaliação de desempenho específica, porque cada empresa tem uma missão, tem uma visão, tem valores distintos, né, produz produtos ou serviços que são diferentes umas das outras, possui um sistema de gestão completamente distinto, e isso tudo, obviamente, vai entrar como critério para que se possa fazer uma ficha de avaliação de desempenho que seja compatível com essas práticas e com essa realidade de cada empresa. Também é importante nessa elaboração da ficha, quando formos elaborar, né, a gente vai ter um foco muito direcionado para aquilo para os objetivos para os quais nós definimos na avaliação de desempenho que elaboramos, né? Então, não podemos ter uma ficha de avaliação de desempenho, né, que seja diferente dos objetivos para os quais nós concebemos a avaliação de desempenho. Então, isso é extremamente importante. Focar sempre no objetivo que foi definido pela empresa para o processo de avaliação de desempenho. Bom, há 5 critérios de qualidade para se fazer, né, uma ficha de avaliação de desempenho, né? O primeiro deles é a confiabilidade, o segundo é a validade, o terceiro, sensibilidade, o quarto, objetividade e o quinto, simplicidade. Nós vamos ver cada um deles a seguir. Podemos dizer que uma ficha de avaliação de desempenho é confiável quando ela proporciona a capacidade de fazer a aplicação desse instrumento nas mesmas condições em todos os empregados, né? Então, é uma ficha que deve ser aplicada em condições semelhantes, independentemente da quantidade de pessoas que serão avaliadas, independentemente dos locais onde serão avaliadas. O fato é que uma ficha confiável ela vai trazer condições de aplicabilidade parecida, similar em toda a empresa. Uma ficha também pode ser considerada confiável quando nós temos mensurações, ou seja, quando nós medimos aspectos que são qualitativos, né? Ou seja, aspectos que são subjetivos, como, por exemplo, comportamento, e quando nós também avaliamos aspectos que são quantitativos, né? Aspectos do desempenho do empregado que são quantitativos. Por exemplo, quantidade de clientes atendidos, né? Então, é um número, é quantificável, né? Então, essa é uma mensuração quantificável. Então, a ficha de avaliação de desempenho confiável, ela traz essas características. Uma ficha de avaliação de desempenho é considerada válida, ou seja, tem validade, quando ela é uma ficha eficiente, ou seja, ela mede exatamente aquilo que pretende medir, né? Ela alcança os objetivos a que se propõe, ela representa a realidade, ou seja, o resultado da avaliação de desempenho é exatamente aquilo que a gente consegue observar dos empregados, né? No desempenho dos empregados. Então, uma ficha de avaliação de desempenho válida, ela é eficiente, ou seja, ela é uma ficha que contém tudo o que nós precisamos avaliar nele, e essa avaliação vai dar exatamente para nós a dimensão do desempenho dele. Uma ficha de avaliação de desempenho é sensível quando ela oferece a oportunidade de classificar o desempenho das pessoas que foram avaliadas a partir dos diferentes quesitos de avaliação de desempenho que constam da ficha de avaliação. Isso significa que ela dá conta, né, a ficha possibilita, né, dá conta de classificar, por exemplo, pessoas, o comportamento das pessoas, consegue classificar o desempenho das pessoas no que se refere às atividades. Então, ela tem essa capacidade, né, de ser sensível aos diferentes tipos de quesitos que nós estamos avaliando. Uma ficha de avaliação de desempenho, ela tem objetividade quando ela oferece a possibilidade de impedir a subjetividade do avaliador.
ou seja, quando ela não permite que o avaliador faça inferências subjetivas, avalie com a emoção, ou avalie com a capacidade de percepção dele, né? Então, essa objetividade é extremamente importante no contexto de uma ficha de avaliação de desempenho, né? Uma ficha de avaliação de desempenho objetiva, ela impede, né, que interferências dessa natureza sejam passadas quando do momento da avaliação de desempenho. O último critério para que possamos fazer uma ficha de avaliação de desempenho de qualidade é a simplicidade, né? A simplicidade é uma característica que é extremamente importante porque oferece a possibilidade da gente fazer alguma coisa breve, clara, concisa, né? Que significa isso? Significa coletar as principais informações, né? Ser extremamente claro naquilo que está sendo pedido para que o avaliador faça ao avaliar o desempenho do empregado. Então, a simplicidade é algo extremamente importante e não é algo fácil de ser feito, né? Mas é extremamente importante como um critério para que nossa ficha de avaliação de desempenho seja de qualidade. Nosso último tópico da aula de hoje se refere aos modelos de ficha de avaliação de desempenho. Eu já comentei no início dessa aula que, obviamente, cada empresa tem um modelo próprio, né? É muito difícil você adaptar ou mesmo usar uma ficha de avaliação de desempenho de uma empresa para outra. Até porque os processos de avaliação de desempenho, quando são pensados considerando toda a peculiaridade da empresa, né? A sua missão, a sua visão, o seu negócio, né? As suas crenças, seus valores, né? Os objetivos para os quais foram criadas a avaliação de desempenho. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, assim, não tem um modelo próprio, né? Não tem um modelo fixo de ficha de avaliação de desempenho. Agora, tem um roteiro clássico que norteia a área de gestão de pessoas a produzir as suas fichas de avaliação de desempenho, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho desse roteiro. A gente chamou aqui de roteiro clássico, né? E o que é esse roteiro clássico, né? O que um roteiro clássico de ficha de avaliação de desempenho deve conter, né? A primeira coisa, a identificação do avaliado, né? Então, nome, matrícula, data de admissão, se for o caso, esse tipo de informação. Né, supervisor, nome do supervisor, ou o setor que ele atua, né, nome desse supervisor, enfim, coisas dessa natureza. O segundo elemento importante que uma ficha de avaliação deve ter são as instruções sobre o preenchimento dessa ficha. Então, preencher adequadamente, como é que tem que ser preenchida, né? O que o avaliador tem que fazer, como é que ele tem que seguir, né, a avaliação no preenchimento daquela ficha. O terceiro tópico se refere aos esclarecimentos importantes sobre os critérios de avaliação de desempenho. Então, o que é cada um daqueles quesitos, né? O que contém. Então, se forem critérios comportamentais, o que significa, por exemplo, iniciativa, o que significa proatividade, o que significa visão sistêmica. Então, são critérios, né? O que cada critério quer avaliar, né? É o que deve ter neste tópico aí de esclarecimento sobre os critérios. O outro ponto importante que nós devemos seguir dentro de uma ficha de avaliação de desempenho são os próprios indicadores de desempenho, que daí são os quesitos, né? Então, o que, por exemplo, da atividade que o empregado exerce deve ser avaliado. Então, se for quantidade de clientes
Então, esse é um quesito. Então, o tópico, o indicador de desempenho, é exatamente os tópicos que estão sendo avaliados, né? O que é que vai ser avaliado? Os comportamentos, por exemplo, proatividade, iniciativa, visão sistêmica, aí esses têm a ver com o comportamento, aí os outros critérios referentes à atividade, então, quantidade de clientes quantidade de clientes atendidos, percentagem de vendas realizadas no período de 6 meses ou 1 ano, são coisas desse tipo, ou seja, as ações, as atividades, as ações, os quesitos que estão sendo avaliados é que devem estar neste item aí, indicadores de desempenho. E, por fim, deve ter um espaço na ficha de avaliação de desempenho para que se faça as conclusões, que são os registros sobre os principais pontos fortes e fracos que aquele empregado teve durante o período que está sendo avaliado, né, e que foi observado na avaliação dos empregados. Então, é um tópico em que você vai deixar espaço para que o avaliador comente ali o que foi de importante que ele viu de ponto forte no empregado, o que foi de pontos fracos, o que precisa de ser melhorado, as observações sobre o desempenho daquele empregado devem estar registrados nesse item conclusões. Tá? Bom, então com este slide a gente finaliza a aula de hoje, né? E eu espero que vocês tenham entendido e me coloco à disposição para que vocês possam tirar qualquer dúvida, tá bom? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula.